11 horas e 46 minutos, bom dia para você ouvinte, você está ligado, sintonizado nas YM 597, canal 200, na 87.9 na Liberdade FM. Hoje é quinta-feira, 29 de junho de 2023, e olha que a garganta já começou a querer falhar de novo, né? Já tá arranhando, eita vida, né? Essa vida não é fácil, né? Mas nós não vamos se entregar para os paraguaios de jeito nenhum, né? A nossa internet resolveu dar uns piti. Mas enfim, vamos então. Hoje é quinta-feira, 29 de junho de 2023. E a partir de agora, no seu rádio da internet pelo liberdadesbs.com.br, você vai ouvir o Liberdade Notícias, é claro, na apresentação desse que vos fala, Valmir Forteschi. E você já pode começar a participar comigo pelo meu WhatsApp. O número é 47-3633-5401. 3633-5401. Você vai trazer a sua reclamação e eu vou levar ao conhecimento aí das nossas autoridades para tentar trazer uma solução, né? Isso que é importante. Então o pessoal vai lá, as autoridades vão escutar sobre o seu problema e de repente a gente vai conseguir resolver. Se não resolver, não tem problema. O pessoal tem feito, a gente tem feito aqui tem conversado, tem trazido ao conhecimento das nossas autoridades aqui tudo o que precisa com relação a essa questão dos problemas, e eles têm sido muito gentios e têm resolvido, né? Então, agora você vai ouvir o tempo e a temperatura, e eu já volto para trazer mais informações. Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de céu encoberto com poucas nuvens, com muito sol e tempo firme em boa parte do Paraná e em Santa Catarina. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, a previsão também é de poucas nuvens e tempo firme. A temperatura mínima fica em torno de 5 graus e a máxima prevista é de 27 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Johnson Nascimento, o tempo e a temperatura. 11h48, vamos agora ao tempo e a temperatura aqui na tríplice fronteira dos bairros Centro, 25 de Julho, Xirã e, claro, aqui nos estúdios da Liberdade FM. Vamos aqui ouvir a nossa estação meteorológica. Eu fiz o tempo e a temperatura. A estação meteorológica ainda está lá, né? Está tudo parado. Eu já abri a estação errada aqui, né? Está tudo parado lá e ainda estamos sem não foi feita aquela licitação, né? Vamos ao clima-tempo, ver o que o clima-tempo diz para hoje. Vamos lá, clima-tempo. Vamos pôr para hoje aí para ver o que esse clima-tempo diz. Todo mundo quer. Vamos lá. O clima-tempo diz que agora você está sentindo aí fora 14 graus. Eu acho que está um pouquinho mais quentinho, né? Você está com 14 graus. Temos aqui um vento de 10 km por hora. E aqui também o sol, ele amanheceu hoje às 7 horas da manhã e 5 minutos. Ele vai se recolher pelas 17 horas e 36 minutos. Então tá aí, né? Olha aqui, ó. Temos de ontem para hoje, temos uma variação de 1 grau para cima, não foi nem para baixo, né? A temperatura estava a 29 graus e agora está aí a 11 graus. Vamos analisar aí o que vai dar com esse período, né? E ele diz que hoje é para esfriar a tarde, tá? Todos os meios de comunicação falando que é para dar um frio aí de rachar, né? Como disse, o inverno, ele não veio quente. O inverno, ele veio frio, né? Então, que coisa, né? Vamos aguardar aí para ver o que vai dar com esse inverno, que vai ser lascada. Mas geada até agora nada também, né? Coisa do outro mundo, né? Vamos aguardar para ver o que vai dar, se saem essas geadas aí ou não. Com credibilidade. Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. Você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias. Eu vou falar para você rapidamente do meu apoiador cultural exclusivo. Vou falar para você do plano funeral e assistência familiar Layer, o apoio e segurança que toda família merece no passamento de um ente querido.
E lembro ainda que lá você tem todos os benefícios do cartão no Plano Layer. Mas como assim? Claro, com o Plano Layer você tem desconto aqui no comércio local. Então ligue agora para a equipe do Joel, que eles estão prontinhos para atender. E o telefone é fácil, é o 3626-2568. Falei 3626-2568. Ou você pode ligar no 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Layer. O apoio de segurança que toda a família merece. Quero falar para você do WhatsApp do Jorginho, né? Forte abraço pro Jorginho. Ontem foi quarta-feira, né, Neno? Não levou o carro para lavar, já levou aquele puxão de orelha da mulher, da namorada, dos filhos, só levou xingação, né? Então tá certo. Para não se incomodar, dá tempo ainda. Vá lavar seu carro hoje, porque o final de semana ele tá chegando. Sabe que no sábado é complicado pro Jorginho, porque ele tá cheio de gente lá, né? Então anote lá o telefone e já manda o WhatsApp e reserve. 99658-2838. Eu falei 99658-2838, WhatsApp do Jorginho. Lembrando que ele aceita Pix e cartão. Quero falar para você também dos nossos amigos lá no restaurante AIJ, né? O restaurante Lixoneto. Onde é que fica o AIJ? Fica ali na sede da Associação dos Servidores Públicos. É verdade, você que é servidor público, né? Vá lá almoçar, que você tem uma comida de qualidade e pode ter certeza que você não vai se arrepender, não vai prestigiar a sua associação. Então tá assim, né? Então vá lá. E lembrando que eles entregam marmita também, mas aí até às 10h30 da manhã. Você pode encomendar a sua marmita no 99641-1323. Eu falei 99641-1323. AEJ Restaurante. 11h53 e agora você vai ouvir aquela vinhetinha do Momento Solidário. Momento Solidário. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Momento Solidário. Escapou a vinheta do Gazano? Que nada precise receber de alguém. Os tecladinhos são bons, mas eles dão umas emperradas. Nada possa doar para alguém. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. A vinheta deu uma emperradinha aqui, mas ela volta. Se ela volta. Eu quero falar para você que dentro dessa vinheta que o Paulo Rogério lhe falou, é uma filosofia. Tá certo? E o que é essa filosofia? Nada, ninguém é tão rico aí que não precisa de alguma coisa. E nada, ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Mas como assim? Eu não tenho nada, vou ajudar com o quê? Você pode ser um doador, né? Pode doar sangue, pode doar um rim, né? Vai que você falece, pode doar um coração, né? Tomara que não, né? Vou viver bastante. Mas enfim, tem uma forma que você pode ajudar. E claro que você também, que tem muito, pode ajudar quem precisa. Dentro dessa filosofia tem aquela parceria com o pessoal da Missão Social Águias. Eles estão arrecadando roupas, calçados, eles doam para quem realmente precisa. O telefone do Águias é o 99978-8677. Eu falei 99978-8677. E lembrando que o Águias também está fazendo uma feijoada solidária. Essa feijoada solidária, ela acontece agora sábado, dia 8 de julho. Para que é essa feijoada? Até o Marcelo passou para mim ontem ali, deixei o celular na mesa, depois eu pego. Ele passou para mim ali os informes, é o seguinte, isso ali é para ajudar, né? Se eles compram fralda geriátrica, eles compram fralda para criança, às vezes a pessoa precisa de um remédio, precisa pagar uma fatura de luz e água, quando dizer que a família realmente precisa ter esse dinheiro. Então a entidade faz essa arrecadação para ter esses valores e para disponibilizar no momento de precisão. Então, se você quiser ajudar o Águias, é muito fácil. Você vai encomendar a tua feijoada aí no telefone, anota e não esquece, né? No telefone 99978-8677. Então, e aí, mas eu não quero ir buscar a feijoada, não tem problema nenhum. Você pode retirar das 11 às 13h30. Se você não quiser ir buscar, você faz o pagamento da feijoada, eles vão encaminhar para as famílias que querem e que vão gostar do feijão, né? E vão comer essa feijoada e vão saborear a feijoada por sua conta. Então é aí uma feijoada solidária lá do Grupo Águias. Vamos aqui para os informes, né? Falamos do Águias aqui agora, vamos falar já para você dos informes. Não, mas falei do Grupo Águias, vamos aqui para os informes. Deixa eu voltar para cá. Só que antes de ir para os informes, onde que está aqui, ó?
Não posso pular. Falei do... Isso que está tudo em azul aqui, né? Falei do Grupo Águias e dentro do Mundo Solidário eu quero falar para você da Ana Clara. Então, a Ana Clara ela tem estrabismo, que é um desalinhamento ocular, que prejudica aí o paralelismo com que ela enxerga, causando problemas de percepção de profundidade, né, e visão binocular em ambos os olhos. E é causado por um problema muscular dos olhos. O músculo fica fraco, faz com que os olhinhos girem para dentro, né? Que desgraça. Então, também conhecido por esotropia. Então, se você quer ajudar a pequena Ana Clara, é muito fácil. Você pode fazer um Pix de qualquer valor no telefone 47 99671 3159. Ou você adquire uma rifa que a família está fazendo para poder fazer uma operação que custa em torno de R$8.000. Então, eles estão arrecadando. Qualquer informação você consegue no telefone 47 99671 3159. Vamos ajudar a pequena Ana Clara para que ela consiga fazer essa cirurgia. Sabe que no SUS é mais difícil, então a família resolveu fazer essa arrecadação. Você pode fazer a sua contribuição. E se você quer, eu vou contribuir e quero concorrer da rifa, eu até vi a rifa lá, tem bastante prêmio bom, aí você entra em contato no 47 99671 3159 e você ajuda, né? A rifa, se não me engano, é R$5 e concorre a uma infinidade de prêmios. Mas, se você quer fazer algum outro tipo de ajuda e não quer participar de rifa, você vai fazer um Pix, vai conversar com a pessoa lá do WhatsApp, ela vai confirmar para ela bem certinho, para ela te dar todas as informações. Como eu disse, a gente faz essas campanhas para as pessoas que realmente precisam, eu conheço a família, são pessoas idôneas, e você vai ter ajudando uma pessoa que precisa, não está aí, às vezes, mandando Pix, né, para essa bandidagem, essa vagabundagem que saiu mais, olha, veja, Paulo, saiu mais de 5 milhões somente do Sul em golpe. Isso chega a ser vergonhoso para nós. Então o pessoal, é o filho que pediu o Pix, é a mãe, não sei quem, quando viu o dinheiro foi e perdeu. E até hoje eu não vi ninguém, que pode me desmentir, que não vi ninguém que conseguiu recuperar o valor do dinheiro. Agora até boleto falso estão fazendo. O negócio está complicado nessa cidade. Então, em vez de vamos ter um cuidado especial e vamos tentar ajudar as pessoas que precisam, né, em vez de ficar ajudando a bandidagem a comprar droga, o que é pior. Então vamos ajudar a pequena Ana Clara. E é muito fácil. Você vai entrar em contato no telefone WhatsApp 47 99671 3159. É o mesmo número do Pix. Você pode fazer um Pix e já passa ali o comprovante e já se identifica, né, para a pessoa saber que você fez a tua doação e a pessoa vai agradecer e você vai saber que você está ajudando uma pessoa que realmente precisa. Vamos ajudar a pequena Ana Clara aí, que ela precisa. Não é uma cirurgia muito cara, mas para disponibilizar de R$8.000, aí não é todo mundo que consegue disponibilizar desse valor assim da noite para o dia. 11h59, quero falar para você que lá na Vila São Paulo, vamos para os informes rapidinho, na Vila São Paulo tem a festa junina, né? É verdade, lá na Escola Rodolfo Berti. Então vai ser aberta a comunidade, né? O professor Mário já falou que vai ter lá, vai ter fogueira, vai ter lá as brincadeiras, que vai valer ponto para a Gincana Berti, a Ginca Berti, agora 2023. Então vai lá e participe. Tudo isso vai acontecer aí dia 8 de julho. Das 13 às 17 horas, eu estou convidando você que mora no bairro para participar lá e para prestigiar a sua escola, com certeza. 12 horas em ponto, quero falar para você também que o Sindicato de Servidores Públicos São do Sul e Campo Alegre, eles estão reclamando que não tem retorno da prefeitura lá com relação ao piso da educação, né? Então eles vão fazer uma assembleia que vai acontecer agora na Câmara de Vereadores, dia 4 de julho, às 18 horas. Né? Então, dia 4 de julho, lá na quarta-feira, às 18 horas, não, 4 de julho é terça-feira, Fortes, que deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu calendário, informar errado pro povo, né? 4 de julho, terça-feira, 4 de julho, terça-feira, vai ser às 18 horas a Assembleia do Sindicato para falar com os professores e para que eles possam definir os rumos da cobrança do piso nacional do magistério. O pessoal quer dinheiro, né? Eles querem que seja aplicado pelo menos a partir de janeiro. Então vamos ver aí o pessoal que se agiliza, você que é professor, está sempre ouvindo aqui a Liberdade FM, se agilize, bote na sua agenda e participe lá a partir das 18 horas, lá na Câmara de Vereadores. 12 horas e 1 minuto, vamos fazer um pequeno intervalo e aí eu já volto, porque já está aqui na minha bancada, já está aqui no nosso estúdio,
os nossos entrevistados de hoje, né? Então o pessoal já está por aqui, estamos se organizando aqui, já vamos conversar com eles, vou passar a live para lá também, vou conversar hoje com o Ricardo Calado, ele que é arquiteto, vou conversar também com o Paulo Schumacher, ele que é engenheiro, né? E nós vamos falar sobre o plano diretor, já, mas vai ser depois do intervalo. Epa. Liberdade não dá pra desligar. Vou passar aqui a live para os nossos convidados, né? Vou passar a live para os nossos convidados, porque senão não temos condições de tocar o projeto aqui, né? Na dele não dá. Eu consigo pegar vocês, vou mirar, ver se consigo pegar vocês dois. Olha a imagem que está aparecendo muito na CYM 597, 87,9. Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. Agora ficou show de bola. Mas eu vou fazer as perguntas lá, às vezes o pessoal não vai conseguir escutar por causa do nosso retorno. Esses calculos vão me ajudando na live. Tá ok. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. AIJ Restaurante. Aqui tudo é uma delícia. Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas. E delicioso marmitex. Tamanhos médio e grande. Peça pelo dia de entrega. 47 99641 1323. Estamos localizados na ASP, Estrada Rio Negro, número 100, centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram, AJ Restaurante. Liberdade Notícias. Segurança, Justiça, Polícia. Horas e 4 minutos, você ligou a rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias, né? Já tinha avisado a semana toda, semana passada, já início dessa semana, sobre a situação entrevista que nós temos hoje, com o Ricardo Calado, que é arquiteto urbanista, e com o engenheiro Paulo Schumacher. Então vamos falar sobre o plano diretor. Mas antes disso, vou falar para vocês rapidamente aqui das nossas participações. A Roseli Filipinho está por aqui. Bom dia, Robin Cortés, tenha uma ótima quinta-feira. Para você também, Roseli. E temos aqui um ouvinte que está bravo. O que está acontecendo com o ônibus de Serra Alta? O ônibus passou e não parou. As pessoas têm compromisso, não dá para ficar esperando mais uma hora para vir outro ônibus. Pois é, tem uma ideia, o vereador Terezinha me passou ali as informações com relação ao transporte coletivo. Olha, eu não tive tempo nem de abrir o que ela passou. Vai ter que ficar para amanhã, porque eu vou conversar com os entrevistados aqui. Então, nós vamos sentar e além das pessoas do transporte. Vamos dar uma olhada. Aqui, veja só, aí, ótima fotografia, olha só quanta gente ficou no ponto esperando uma hora para o ônibus não parar de pegar. Eu já vou fazer uma matéria sobre isso aqui, ó, encaminhar isso aqui, vou fazer uma matéria sobre isso, vou sentar ali no transporte público. Mas como eu disse para você ontem, você está me ouvindo aí, eu quero falar o seguinte, hoje o transporte coletivo, ele está desrespeitando a autoridade pública. Os meus convidados que eu pedi uma licença para vocês, não precisa fazer esse comentário, mas eles estão desrespeitando a autoridade. Eles gospem na cara do judiciário, eles gospem na cara do prefeito, eles gospem na cara do vereador, e nós não temos ninguém para resolver isso nesse município. É isso que essa empresa está fazendo. Ela simplesmente desmerece, ela simplesmente mostra que faz como quer, que arrebenta com qualquer um, e ninguém diz nada. É assim que funciona. Agora, eu quero dizer para você que a autoridade pública, você é que está com
com a palavra. Você que precisa mostrar para a comunidade a tua palavra. Porque essa empresa, eles não respeitam ninguém. Eles não respeitam a autoridade pública, eles não respeitam o prefeito, não respeitam o vereador, não respeitam a promotoria pública, não respeitam você, que é juiz, não respeitam ninguém. E o povo, para eles é pior que o último dos animais. Porque um cachorro deve ter muito mais valor que o povo que precisa usar o transporte coletivo para essa gente. Então é terrível. Lamentável. É só que eu tenho que dizer para você, lamentável. As pessoas são tratadas da pior forma possível, não se tem respeito nenhum à autoridade constituída no município. Com a palavra, as autoridades, por que é que não tem esse respeito? Por que é que eles estão acima da lei? Por que é que eles conseguem fazer isso e não recebem uma resposta rápida do judiciário, uma resposta rápida aí das autoridades públicas? Alguma coisa tem, velado, alguma coisa está acontecendo. Não é possível. Alguém precisa dar essa resposta para a comunidade. As pessoas estão sofrendo e alguém precisa dar uma resposta com relação a isso. Olha aqui, olha, a nossa ouvinte está dando o seguinte: meus rádios, está com 2 rádios ligados na barbaridade. Muito obrigado, né? Está com o rádio mesmo. A Maria Helena, olha aqui, está precisando de ajuda. Boa tarde, gostaria de saber se não arruma uma eliminação. Já cansei de mandar a mensagem. E não adianta, olha, como disse para ti, está complicado o nosso município com relação a essas questões. Mas não desanime, pede um protocolo para mim, liga lá na ouvidoria da prefeitura, pede um protocolo. Se a pessoa não quiser utilizar o protocolo, pega o nome, liga, levanta quem é que é a pessoa, e nós vamos ter que acionar de alguma forma essa gente. Não é possível, precisa ser resolvido, não dá para aceitar mais outras coisas. Apareceu por aqui também a Rosmarie Santos. Bom dia, Rosmarie, muito obrigado, ela já está curtindo aqui pela live. 12h08, e agora sim, né, já fiz, não podia deixar de trazer um conhecimento em relação aos problemas que estamos enfrentando aqui com o transporte público do município. Mas agora vamos à entrevista do dia. Quero trazer aqui, já vou abrir nossa entrevista com o Ricardo Calado e já chamando também o Paulo Roberto, né, o Schumacher. Vamos ligar, vamos testar os microfones, vamos lá. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fortes. Agora, bom dia, Paulo. Bom dia, Fortes. Mais uma vez. Bom dia, Fortes. Bom dia, ouvintes. De novo. Bom dia, Fortes. Bom dia, ouvintes. Tá certo. Agora, parece que o meu microfone está invertido, não sei por que carga d'água, mas agora acertamos, bicho. É só para acertar o microfone certinho. Eu quero agradecer mais uma vez aqui meus convidados. Vamos falar um pouco do Ricardo Calado, que é arquiteto urbanista, formado aí pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, mestrado em engenharia ambiental, também pela Universidade Federal, com foco na utilização do geoprocessamento para planejamento ambiental urbano, com experiência em processos participativos, servidor público há 12 anos atuando na área de projetos e obras públicas e planejamento urbano. Também temos a participação hoje aqui do Paulo Roberto Schumacher, já muito conhecido da nossa sociedade, né? E aqui natural aqui de São Bento do Sul, formado em engenharia e cartógrafo, lá pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduação em gestão empresarial, servidor público municipal desde 1993, atua junto ao Departamento de Urbanismo da Secretaria de Planejamento, do urbanismo junto aos processos relacionados aos desmembramentos, loteamentos, retificações de registros imobiliários, logradouros ou logeadouros, Paulo? Logradouros, Fortes. Logradouros, né, que é uma digitação. Logradouros públicos, zoneamentos e demais demandas que envolvem questões territoriais. Então, com esse timaço que nós temos hoje aqui, que entende mesmo toda essa questão do zoneamento, nós vamos dar o nosso primeiro passo, aquela pergunta que eu tenho vindo fazendo, né, desde que a nossa presidente da Câmara de Vereadores passou lá rapidamente aquele plano diretor, que deu tanta polêmica, ficou um tempo parado lá na Câmara, depois foi, aí os leis que deu tudo de reportagem, tal dia eu vou colocar, foi, colocou já em votação e foi aprovado. E a pergunta que o ouvinte tem dito, Ricardo e Paulo, é nesse sentido: o que vai melhorar a vida da pessoa? Vamos começar assim. Quem é que vai começar a vida? Pode ser, quem quer começar a vida? Ricardo? Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, né, Fortes, pelo convite. Só uma breve introdução, assim. Acho que o plano diretor ele tende sempre a melhorar. Ele expõe assim as estratégias de desenvolvimento do município, né? Como que a gente quer desenvolver esse município em termos de desenvolvimento sustentável, mobilidade urbana, economia.
ele é um guarda-chuva assim, para a criação de leis mais específicas. Que no caso, a lei que mais vai dar guarida ao plano diretor é a lei de ordenamento territorial, que essa sim ela tem um efeito muito prático na vida das pessoas, né, do ponto de vista da ocupação da cidade. Como é que a gente pode ocupar a cidade de forma mais eficiente, tanto do ponto de vista econômico, de gestão pública, social, né, com espaços melhores para a população. É feito de forma participativa, foram muitas reuniões até a gente chegar nesse resultado. Contamos com a participação bastante da sociedade nesse processo. E ele é o passo inicial para a gente implementar essas estratégias de desenvolvimento e de crescimento da cidade. Então, o que, de forma resumida, assim, o que a gente pode falar em termos de ajustes que houveram da última ordenamento territorial, houve uma flexibilização maior em termos de ocupação da cidade, uma permissividade maior dentro de um limite estabelecido pela leitura técnica, né, de ocupar as áreas onde se tem uma oferta boa de infraestrutura na cidade, né, onde a gente tem uma boa oferta de água, esgoto, luz, transporte, e isso favorece muito uma economia melhor urbana, né, tanto por parte da gestão, de nós, uma eficiência maior na utilização dos recursos do contribuinte, como também uma permissão melhor para que o cidadão possa construir sua casa, seu apartamento, seu empreendimento de forma mais fluida. Paulo, já com relação a essa questão, né, o Ricardo falava que as populações nós conversávamos ali nos bastidores, e vamos entrar assim naquilo que dói no nosso do contribuinte, para nós somos moradores, que é aquela questão dos recuos de fonte de água. Vocês vão começar já no que interessa mesmo. Agora eu estou com 40 anos, tem pessoas que estão esquecendo, são defensores de Santo Ilho. Vai fazer 150 anos, o cara que 148 anos não mora no meio do rio. Ele constrói no meio do rio, para que você fazer. Ou tem aquela valeta que passa pelo lado, o pessoal acha que aquilo ali não é uma fonte de água, mas tem que ter aquele recuo, 30 metros, 40 metros, 50 metros, 2 metros. O que melhorou nisso? Teve uma grande polêmica ano passado, não sei se tu lembra, com relação ao centro da cidade. Hoje o centro da cidade passa por cima do rio. Não Sim. passa por cima do rio. Sim. Aí a Celeste não pode ligar a luz porque agora não permite mais. Isso vai melhorar de uma forma. Vai conseguir se ajustar isso? Muito bem, Forteschi. Primeiramente, então, agradecendo o espaço e também cumprimentando aos ouvintes, de um modo geral, aí da cidade e região. Né? Bom dia a todos. Já que o assunto, então, inicia por esse campo aí da área de preservação permanente, eu acho que cabe um breve histórico que ajuda depois no entendimento de como as coisas fluem e como as coisas podem fluir, né? Nós temos que lembrar que historicamente, embora a lei original lá do Código Florestal seja do ano de 1965, que inicialmente previa um afastamento de 5 metros para os cursos da água, e que lá na década de 80 foi alterado para 30 metros, embora toda essa regra tenha essa data já bastante considerável, vale destacar que em São Bento do Sul, a área de preservação permanente em área urbana foi praticada a partir do ano de 99. Né? Entendia-se até lá, e em muitas regiões do Brasil e de Santa Catarina e municípios vizinhos, até por muito mais tempo do que 1999, entendia-se que o Código Florestal, né, pela forma como ele era conhecido e pela forma como ele era redigido, ele contemplava apenas as florestas, né, porque o nome já, né, Código Florestal, levava a entender de que florestas que deveriam ser protegidas. A própria redação da lei fala em vegetações existentes na faixa daqueles tantos metros. Então a pergunta ficava, onde não tem vegetação, então não tem que preservar mais, né? Então toda essa dificuldade de interpretação levou a questão da APP ser respeitada dentro da área urbana só a partir dos anos 2000 e pouco em diante, né? E de lá para frente houve várias interpretações também com relação às variantes que um código pode apresentar, né?
a questão de estar tubulado, de estar aberto, a questão de estar recebendo esgoto ou não recebendo esgoto. Então, houve uma série de variações aí, de interpretações, e não só por parte da administração municipal, que regula o licenciamento de edificações, mas também por parte das autoridades envolvidas aí na questão, seja judiciário, Ministério Público, e houve uma oscilação muito grande dessa interpretação e dessa aplicação dessas distâncias aí ao longo desses 20 e tantos anos, né? E, diante desse impasse aí, surgiu ali no ano de 2021 uma regulação na lei, né? Até vale citar que o próprio Código Florestal, que era de 1965 e que passou por algumas alterações de medidas ali, de distâncias ao longo de sua existência, em 2012 ele passou por uma reformulação completa, onde deixou bem claro que a área urbana está sim contemplada pelo regramento, tanto quanto a área rural, né? Independentemente do que na faixa de preservação existe hoje, se existe vegetação ou não, né? É a faixa que prevalece, né? E não o que ela tem dentro. Então isso resolveu muitas das dúvidas, mas ao mesmo tempo manteve aquela questão do que se ocupou no passado, como isso iria ser tratado dali para frente. E aí finalmente em 2021 saiu uma alteração dessa legislação que prevê uma flexibilização na questão da área urbana consolidada, né? Só que a lei também foi bastante clara e vale citar que foi muito interessante esse regramento, porque uma simples atribuição ao município poderia gerar critérios muito diferentes aí ao longo de todo o território e poderia gerar também impasses semelhantes aos que existiam até então, né, sem resolver muito a questão, e também poderia gerar uma fragilidade na lei nos aspectos ambientais se ela simplesmente dissesse, o município diz quanto sem ter uma base dessa informação. Muito bem, essa lei então, ela flexibiliza, mas ela exige que exista um diagnóstico socioambiental. O diagnóstico socioambiental, então, vai agir e vai definir quais são os critérios de ocupação e quais são os critérios de preservação também dessas áreas. Ele, de um modo geral, flexibiliza e ele aplica numa área chamada urbana consolidada, né? Então ela dá também essa atribuição ao município definir a área urbana consolidada, porque não é sobre todo o território que vai aplicar esse critério novo, não é sobre a área urbana ou perímetro urbano delimitado na lei lá do perímetro urbano, que diz onde é urbano, onde é rural, também não é esse limite, e sim um novo limite dentro daquele limite do perímetro urbano, onde de fato está consolidada a ocupação, né? Segundo alguns critérios aí de infraestrutura, de acesso, de mobilidade e de ocupação propriamente dita. Então, a gente sabe que o assunto hoje aqui é plano diretor, mas essa é uma questão que sempre surge e sempre gera bastante questionamentos. O plano diretor nosso, ele não é o diagnóstico socioambiental, então ele não indica novas distâncias de cursos d'água para se considerar preservação permanente, tá? Mas ele sim estabelece um regramento, ele já contempla o uso como vai ser, que vai ter a área urbana consolidada, e determina que o diagnóstico seja concluído em um ano a partir da aprovação. Então a nossa expectativa é de que o diagnóstico seja concluído aí até o final do primeiro semestre do ano que vem e possa então ser sim definido os novos critérios de ocupação, as novas distâncias, como é o que de fato no fringir dos ovos interessa. O que vale destacar já de antemão é que a área urbana consolidada já foi delimitada, né, com base em todos os estudos que geraram o plano diretor. Essa é uma informação que já foi extraída desses estudos também, sempre considerando também que nós temos aqui agora, de 2022 para frente, uma cartografia bem mais atualizada, georreferenciada, e que nos permite apurar a ocupação e fazer os diagnósticos com bem mais
clareza e bem mais assertividade, né? A partir disso já existe então esse traçado da área urbana consolidada. É natural que esse traçado ele não é público, ou ele não é ainda divulgado, porque ele ainda vai ser submetido ao estudo, né? Esse estudo propriamente dito vai afinar esse traçado e principalmente, como diz o nome, estudo diagnóstico socioambiental, ele vai tratar das questões sociais e ambientais envolvidas dentro da área urbana consolidada. Ou seja, não é porque é a área urbana consolidada que tudo vai reduzir de 30 para 10 ou para 5 metros. Onde existe uma área que ambientalmente seja interessante ou seja necessário, eventualmente pode ser mantido 30. Né? Ao mesmo tempo, os critérios sociais também são levados em consideração. Daqui a pouco tem uma área que, pelas características naturais, facilmente poderia ser reflorestada, mas não, ela está ocupada, e aí existe um critério social, né? Não adianta querer transformar uma área ocupada com residências em área de preservação e o estudo dizer que essas residências têm que ser removidas. Então está se gerando uma situação de problema social. Então o estudo, o diagnóstico socioambiental leva em consideração isso e ele vai agir ponto a ponto ao longo dos cursos da água para poder definir quais vão ser as novas medidas de área de preservação permanente em área urbana. Paulo, muito interessante suas colocações, são 12 horas e 22 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo, e aí eu tenho umas perguntas para fazer com relação a essa questão também, tá certo? Vamos para o intervalo e eu já volto. Puxa mais que põe diretor. Senão vai ficar muito liso isso aqui. Vai cair na lote. Vai ficar muito liso. Vou pegar o celular. Santa Catarina, Brasil e mundo. Liberdade Notícias. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. Saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Casa do MDF, o parceiro ideal para a fabricação de móveis. Chapas em MDF, parafusos, corrediças, trilhos, material decorativo. Tudo isso em uma só loja de 600 metros quadrados. Pronta própria e entrega para toda a região. Uma história de mais de 19 anos em São Bento do Sul. Rodovia dos Móveis 760, bairro Dona Francisca. Fone 36350289. Lojas Diva Center. Todos os dias, super descontos para você. Miller, forno elétrico Fratello à vista, só R$ 549. Electrolux, lavadora automática 12 quilos, só R$ 1.890. Armário multiuso, 2 portas à vista, só R$ 195. Aqui você compra no Carnezinho em até 48 vezes. Diva Center. 18 lojas, 29 anos. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento de Plano Laia comunica o falecimento da senhora Liliana Schlegel, com 70 anos de idade, ocorrido nesta quarta-feira, às 21 horas, no Hospital e Maternidade Sagrada Família. Deixem lutados esposo, filhos, noras, netos, irmãos, sobrinhos e demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela São Bento Laia, de onde sairá o féretro hoje, às 16 horas, seguindo para sepultamento no Cemitério Municipal de São Bento do Sul. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Liliana Schlegel. A mesma era mais conhecida por Dona Lili, comunicou Funerária São Bento e Plano Laia. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias.
12 horas e 26 minutos, 12 e 26, você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o Ricardo Calado, ele é arquiteto urbanista, e com o engenheiro Paulo Roberto Schumer. Estamos falando, estamos discutindo, estamos contando para nós das vantagens, né, e da modernização do nosso plano diretor. Tivemos a participação aqui também já da nossa vereadora Carla Hoffmann. Bom dia, excelentes profissionais que conhecem como ninguém o desenho da nossa cidade. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, são dois grandes profissionais e uma dupla aqui excelente hoje que está trazendo à luz da nossa sociedade os conhecimentos, né, e tudo com relação a isso. Também está participando a vereadora Terezinha Maria Libas. Bom dia, parabéns pela entrevista, parabéns ao Paulo e ao Ricardo por estarem à frente de todo o trabalho e envolver nosso plano diretor. E eu queria trazer pessoas que tivessem conhecimento. Conversei com a Terezinha, ela me indicou, né? Agradeço mais uma vez ao Ricardo, que é arquiteto, e ao Paulo Roberto Schumer, que é o engenheiro, por terem aceitado o convite de vir trazer, porque é um desafio, né? Mostrar para a nossa sociedade os benefícios. Quando você fala em plano diretor, né, Paulo? Quando você fala em plano diretor, quando a gente fala aí em mudanças do traçado, a relação dessa questão dos loteamentos, tudo isso acaba mexendo com as pessoas, porque a pessoa quer construir, quer mexer em algum lugar, a primeira coisa é assim, vou me incomodar com a prefeitura. Mas é uma praga isso, mas não é formal, só que é importante falar nessa linguagem mais popular, para que vocês possam conversar com a comunidade e mostrar que não é isso. Que a tentativa dos nossos profissionais que estão lá é justamente tentar chegar aí um consenso que seja bem profundo, que seja também bom para nós, né, que precisamos fazer as coisas dentro do que a regra diz, certo? Paulo? Pois não, então dentro desse gancho aí até podemos citar da seguinte forma, ó. Vem a prefeitura para incomodar ou para perturbar, né? Mas nós temos que pensar que a ocupação do território para que a cidade cresça de uma forma ordenada tem que ter uma regra, né? Não pode acontecer de cada um fazer o que bem entender, da forma como bem entende. Se isso tivesse acontecido nesses últimos 150 anos, né? Que nós vivemos 150 anos, a cidade seria um caos, né? A cidade já não é fácil assim, a cidade tem problemas, a cidade poderia ter sido feita muitas coisas de forma diferente para melhorar, mas imagine se já não tivesse um regramento aí dessas últimas décadas, ou vamos dizer até, eu presumo que lá dos anos 1920, 1930 já tenha começado algum tipo de controle. Isso é natural em São Bento, em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, né? Os países desenvolvidos são desenvolvidos porque cresceram de forma ordenada, então se nós estamos em desenvolvimento, por que não vamos nos desenvolver de forma ordenada, né? Eu acho que aí é importante a participação do poder público que regulamenta e fiscaliza isso, e também dos profissionais da área, né? A engenharia, a arquitetura, sempre presentes. Às vezes as pessoas até comentam que uma falta, não haveria necessidade, para que isso, para que precisar contratar um engenheiro, um arquiteto. Mas a gente está cansado de ver situações na prefeitura que, se lá na época em que empreenderam, seja no seu desmembramento, no seu loteamento, na construção da sua casa ou do seu negócio, se tivessem tido uma orientação profissional um pouco mais adequada, estariam com uma vida bem mais resolvida hoje. Então, nós vemos assim que, por esse lado aí, a engenharia e a arquitetura, elas são de grande importância, e assim se aplica para todas as áreas profissionais da vida do cidadão, né? Falando aí, não vou citar outras áreas, mas todas as áreas também, para isso tem seus profissionais e são conduzidas por eles, né? Então, por isso a necessidade. Mas entrando assim em detalhes mais aprofundados a respeito do novo plano diretor, vamos citar aqui algumas situações assim, um pouco mais específicas, que refletem na prática do dia a dia do cidadão, que eu acho que é o que mais interessa nesse momento, né? Embora tudo isso seja resultado de um contexto muito grande que envolve o projeto do plano diretor, que é um projeto de anos aí na prefeitura, né? Mas que nós poderíamos traduzir aqui em alguns elementos que podem facilitar a interpretação e entendimento, né?
Então, um dos primeiros pontos que foi adotado foi de que, na questão da divisão de terrenos, né, vamos falar aí de loteamentos, desmembramentos e condomínios, existe um entendimento de que se existe um controle sobre a ocupação, existem restrições de ocupação, elas são muito mais relacionadas à ocupação propriamente dita do que à divisão do terreno ou do que a forma como o terreno está dividido, ou a quem pertence, ou a que matrícula pertence, ou em que matrícula imobiliária, ou em que escritura, né, usando um termo bastante popular, em que escritura está contido o terreno. Então, por isso, houve uma flexibilização nesse regramento para divisão, né? Então, nós tínhamos aí muitas regras que eram, num primeiro momento, adotadas somente para loteamentos, e que a partir de um momento começaram a ser interpretadas como válidas também para desmembramentos. E isso houve uma série de restrições e uma série de impedimentos que agora foram esclarecidos com a nova redação da Lei de Ordenamento Territorial e que facilitam os desmembramentos e os loteamentos, né? Veja bem, quando eu digo facilitam, não tem nada a ver com diminuir a exigência de infraestrutura em loteamento, diminuir exigências que são competência de lei federal, principalmente na questão ambiental. Não é esse tipo de flexibilização, não. O que eu me refiro é, por exemplo, redução do tamanho mínimo de lote em áreas de maior oferta de infraestrutura, a questão da declividade. Nós temos aqui em São Bento do Sul muitas situações em que o terreno contém uma certa declividade acentuada, que limitava o desmembramento em função de certas deficiências da nossa legislação e que agora foram corrigidas, né? Pois nós entendemos, né, dentro desse raciocínio agora há pouco comentado, que se o terreno tem uma certa declividade mais acentuada, não é o seu desmembramento ou não que vai perturbar ou que vai agredir essa declividade, e sim o uso que depois vai ser dado, né? E aí para isso existe todo um regramento para esse uso. Então facilitou muito nesse sentido e ao mesmo tempo favorece que as pessoas também tenham as coisas mais regularizadas, porque às vezes um impedimento ou um desmembramento é um início de um processo de irregularidade ou de clandestinidade, que a gente sabe que as pessoas às vezes deixam esse aspecto para segundo plano em favorecimento de outros aspectos que acham mais importantes. Nós estamos aqui para julgar quais são os aspectos mais importantes para cada pessoa, mas às vezes tem situações que até reconhecemos são mais importantes. Eu preciso sair do aluguel, eu preciso resolver a questão ali dos meus filhos, e assim por diante. Tem tantas outras, não vamos enumerar aqui, mas facilita o desmembramento, é um começo que vai facilitar. Claro que não existe aqui uma abertura de porteira, né? Existe um regramento, esse regramento é sim mais flexível do que o regramento até então vigente, né? E com isso também nós podemos citar a questão das regularizações. Também estamos prevendo ali na nova legislação uma redução do dimensionamento de vias públicas em loteamentos que se destinem à regularização, porque nós temos muitas situações aí ocupadas e que não se enquadram nos dimensionamentos, não cabe uma rua da largura que a lei até então previa ali dentro para regularizar isso por loteamento, né? Situações familiares, onde também existe uma flexibilização de dimensionamento e de formas de acesso, né? Não vamos entrar em detalhes, até porque o tempo é curto, mas só para deixar registrado que essas situações, de fato, vêm para contribuir, né? Nós temos uma situação particular também que enfrentamos em São Bento, que é a disponibilização de área comunitária em desmembramentos, né? Que é uma exigência introduzida na legislação municipal já há muitas décadas, mas que vinha encontrando algumas dificuldades em função dos fracionamentos em áreas intermediárias e que depois, quando submetidas a novo desmembramento, estavam sujeitas ao fornecimento da área comunitária no regramento daquelas que também saíram da mesma gleba. Isso também está agora bem encaminhado, bem resolvido, e acreditamos que facilitam sobremaneira várias situações aí que estavam represadas, né? Repito, sem agredir legislação superior, sem agredir questões ambientais e sem fugir do controle do parcelamento do solo e do crescimento ordenado da cidade. Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, então,
da arquitetura, como é que ficou, né? Acho que isso pertence mais à questão dos tamanhos, pertence daí com a questão da arquitetura. Perfeito. O que tu pode falar para nós com relação a isso? Perfeito. Pegando o gancho aqui com o Paulo, a questão do ordenamento territorial e do planejamento da cidade parece que está muito distante da gente, né, Fortes? Parece que é algo que a gente é incompreensível, assim, por que ter tamanho de lotes, tamanho de edificação mínimo, num lugar se constrói mais ou menos, mas isso está diretamente relacionado com o nosso dia a dia. À medida que a gente concentra a população num espaço menor, que é isso que o Paulo estava falando ali com relação ao parcelamento, a gente permite diminuir os custos de vários serviços públicos. Entre eles, transporte, que é um dos principais. A gente tem menos quilômetro para circular com mais gente usando. Então, uma das orientações na definição de onde pode construir mais ou menos, onde pode parcelar mais ou menos, é justamente essa que no médio e longo prazo impacta a nossa vida no dia a dia. Na oferta de transporte, no custo do asfalto. Nesse sentido, teve 2 direcionamentos do plano bastante importante, que a gente, na leitura técnica, teve contato com uma realidade nova que a gente viu na cidade. Em áreas mais distantes, a gente detectou um crescimento um pouco maior do que o percentual médio do centro da cidade, muito relacionado ao custo do terreno fora da cidade, e no centro da cidade um crescimento um pouco menor. Então, uma das orientações do plano foi essa, dar condições para nessas áreas onde a gente precisa ter uma economia melhor do solo urbano, né, fazer com que o município gaste menos e o cidadão gaste menos tempo, dinheiro no deslocamento, no seu dia a dia. Então, nessas áreas mais centrais, permitiam um crescimento maior da cidade. Paulo comentou do parcelamento do solo. Em termos de edificação nessas áreas centrais, o novo direcionamento é permitir uma verticalização maior das edificações. Então, nessa área já onde a gente tem bairros já com um adensamento maior, uma ocupação, não quero falar consolidada para não confundir com o diagnóstico, a gente está flexibilizando uma verticalização maior. Qual é o impacto nisso no cidadão? É permitir com que o solo urbano fique um pouco mais barato, caia um pouco o custo de moradia, porque a gente consegue empilhar mais moradias em menos terreno. A situação prática é essa, né? A gente poder diminuir o custo da moradia no médio e longo prazo, aumentando a oferta junto a eixos de infraestrutura. Que tamanho que seria isso? Vamos falar uma linguagem mais popular. Isso seria os prédios, né? Prédios. Isso. E como é que tamanho que estaria esses prédios, o tamanho do terreno? Pode explicar mais ou menos? Claro. Isso está relacionado muito à estrutura da cidade. Em vias que comportam mais transporte e mais pessoas circulando, ele pode chegar até 15 pavimentos. Que são as áreas de corredor, os maiores corredores de circulação da cidade, o centro tradicional. E daí vai decaindo esses 15 pavimentos conforme vai se afastando dessas áreas. No parcelamento solo também, né? Nessas áreas centrais caiu para 240 metros quadrados. Tu já havia falado, Paulo? Não tinha falado a medida, mas então, já que nós entramos nesse tema, é sabido que a maior parte da cidade hoje tem o lote mínimo, ou tinha até poucos dias, como regra, o 360 metros quadrados, né? Então, a nova versão aí do ordenamento territorial prevê que nas áreas de maior infraestrutura e as áreas onde o adensamento é incentivado a partir disso, o lote mínimo cai então para 240. Né? Mas em compensação, nós tínhamos uma outra situação conflitante com esse raciocínio. Nós tínhamos a área de expansão urbana, que ela admitia os mesmos índices da área urbana, então ela não criava um mecanismo de freio à ocupação das bordas, já digo, porque quando nós falamos de área de expansão urbana, já está fora do perímetro urbano, né? Mas admitimos, então, pela legislação anterior, o mesmo lote de 360 que na grande parte da cidade. Essas áreas ali, elas já agora têm um lote mínimo maior do que 360. Para quê? Justamente para inibir a implantação, o adensamento, para fins comerciais. É sabido que nós temos na área de expansão urbana
muitas famílias que vão ocupar os seus terrenos com os seus familiares, com os seus herdeiros, e eles vão poder desmembrar, conforme o local lá, 540, 720 metros quadrados, mas não mais o 360, porque o 360 já era um atrativo para o mercado imobiliário na produção de lotes, o que não é conveniente na área de expansão urbana, né, dentro desse raciocínio todo de ocupação da cidade, onde ela oferece mais condições e mais infraestrutura. É uma relação muito de custo também, sabe, Fortes, quando a gente toma essas decisões. E não é só o custo econômico, é o custo social, de tempo. Você imagina um loteamento comercial muito distante da oferta de trabalho, de comércio, o tempo que a pessoa leva para levar o filho à escola, o tempo que ela leva para chegar, é tudo tempo de vida que ela está desperdiçando em deslocamentos que a gente pode reorientar isso dentro de um ordenamento, como o Paulo estava colocando, mais integrado com a realidade do cidadão também, nesse sentido. Isso, para clarear esse raciocínio um pouquinho, quando nós falamos em comercial, loteamento comercial, não estamos falando de um loteamento que gere lotes para uso com edificações comerciais, né? E sim um loteamento que gere lotes para venda de lotes, né? Gera urbanização. Então, gera urbanização, em outras palavras, né? Nós estamos dizendo aqui que onde o lote mínimo é de 360, existe um interesse maior do mercado imobiliário em construir loteamentos para fins comerciais de lotes do que onde o lote mínimo é de 540 ou 720 metros quadrados. Na outra ponta do raciocínio, onde o lote mínimo for de 240, haverá sim um maior interesse do mercado imobiliário em explorar as glebas para implantar loteamentos para fins de comercialização de lotes, né? Por quê? Porque a infraestrutura a infraestrutura a ser implantada no loteamento e as áreas públicas no loteamento, principalmente o sistema viário, não vão ser muito diferentes de um para outro se um comporta lotes de 360 e outro de 720. Né? Vai ter quase a mesma quantidade de ruas, vai ter quase a mesma quantidade de áreas públicas, então o custo se dilui por menos lotes e acaba se tornando menos atrativo para o mercado de construção ou de formação de lotes para fins de venda. E por isso inibe um pouco o crescimento nas bordas das bordas, né? E estimula o crescimento onde de fato tem infraestrutura, que é ali onde o lote mínimo então é de 240, havendo o lote mínimo de 240, uma gleba vai gerar mais lotes e o custo da infraestrutura e o custo indireto da implantação do loteamento vai ser diluído por mais lotes. Então se torna um empreendimento mais barato. Entendi, vai trazer um loteamento para mais próximo da cidade. E essa isso aí, essa é a lógica. Trazer para mais, puxar os ovos para debaixo da galinha. Isso aí. Vamos fazer. São 12 horas e 44 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo. E depois eu quero que você explique também se houve alguma mudança na questão ali do projeto da casa. Se tem algum tamanho, hoje qual que é o tamanho mínimo do projeto? A prefeitura geralmente dava um projeto mínimo, né? Não sei se fornecia ainda um projeto. Se fornecia um projeto mínimo para o pessoal construir. Isso teve alguma mudança também ou ficou tudo parado? Por enquanto não. Tá tudo certo. Isso fica para revisão agora do Código de Obras. Quando ficar na revisão do código. Isso. Mas vamos responder depois do intervalo, beleza? Vamos do intervalo e já voltamos. Aqueles projetos de doação, assim. Isso não tem muita... Não tem tamanho mínimo. Não. Existem tamanhos padrão. E muita gente confunde isso com um tamanho mínimo. Então tem que ser legal isso. Só que isso também, o projeto da prefeitura, houve queda tremenda na procura disso, já o seu exemplar da edição impressa do Jornal Liberdade. O seu informativo semanal, agora nas bancas, postos de gasolina e em vários pontos comerciais da nossa cidade. Ligue 3623-7356. Porque houve uma redução na procura desses projetos, porque hoje é muito fácil, né, para você conseguir contratar uma execução acompanhada já de projeto. É muito fácil para você também fazer um projeto conforme as tuas preferências, as tuas necessidades. Aquele lá, ele era um projeto padrão, você tinha que seguir aquele, senão depois não ia ter a BITS. Então, hoje em dia, o fornecimento do projeto é pouco Legal falar também que não tem relação do projeto mínimo. Confira as ofertas de inauguração do Compre Mais Colonial.
Colonial. Bisteca suína com pele, R$10,99 o quilo no clube. Costela suína com pele, R$12,99 o quilo no clube. Filé simples bovino com osso, R$23,99 o quilo. Banana caturra quilo, R$1,89 no clube. Ofertas válidas de 27 a 29 de junho. Vem pro Compre Mais Colonial. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência. Na 87,9. Não tem a ver um conto. Não tem a ver. Liberdade FM. Mas vem caixão aí. Nota de falecimento. Funerária São Benedito do Layer comunica o falecimento da senhora Liliana Schlegel, com 70 anos de idade, ocorrido nesta quarta-feira, às 21 horas, no Hospital e Maternidade Sagrada Família. Deixem lutados esposo, filhos, noras, netos, irmãos, sobrinhos e demais parentes e amigos. Seu corpo está sendo velado na Capela São Bento Layer, de onde sairá o féretro hoje, às 16 horas, seguindo para sepultamento no cemitério municipal de São Bento do Sul. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Liliana Schlegel. A mesma era mais conhecida por Dona Lili, comunicou Funerária São Bento e Plano Layer. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 11h47, você ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias. Hoje eu estou entrevistando o Ricardo Calado, ele é arquiteto urbanista. Estou entrevistando também o Paulo Roberto Schumacher, que é nosso engenheiro aqui, né? E trabalha anos na arquitetura, já muito conhecido também na nossa comunidade. Estamos falando sobre as vantagens aqui da mudança do plano diretor e essa modernização que tanto foi falado. Já trouxeram informações importantes, né? No primeiro bloco, o Paulo já falou muito com relação a essa questão. Quero aproveitar e fazer já algumas perguntas para nossos convidados. Perguntei aqui para o Ricardo com relação ao tamanho, ali dos imóveis, porque não teve muita mudança nesse sentido, falta ainda uma regulamentação. São duas coisas distintas, assim, o projeto padrão que era fornecido pelo município, algum cidadão que demandava, são alguns modelos que estão disponíveis, mas o tamanho dessa residência está relacionado ao tamanho do terreno, então são duas coisas distintas. São coisas distintas. Uma coisa é o projeto padrão e outra coisa é esse projeto caber, do ponto de vista legal, dentro daquele terreno. Né? Hoje o cálculo para ver, basicamente assim para o cidadão entender, quanto que se pode construir dentro de um terreno, em área e ocupação mesmo do terreno, né? Ele é dado por 3 números, basicamente. Um que é o coeficiente de aproveitamento, que ele varia de 1 a 4, acho, né, Paulo, no nosso plano, 0,8 a 4, que ele vai determinar quanto de área ele pode construir dentro do terreno. Então, se é 1, o terreno dele é 500 metros quadrados, se o índice é 1, ele pode construir 500 metros quadrados dentro daquele terreno, se o coeficiente de aproveitamento. Então, e ele pode espalhar essa edificação no terreno com base em outro índice, que é a taxa de ocupação. Se for 50%, ela já é um percentual sobre a área do terreno, ele pode espalhar essa edificação nos 500 metros quadrados do terreno dele em 250 metros quadrados. Ou seja, ele pode construir 500 metros quadrados em 2 pavimentos de 250. Resumindo. Pode fazer 2 pavimentos. Isso, por isso são coisas distintas. Um é o quanto tu pode construir e a outra é a disponibilidade do projeto padrão lá no município para o cidadão poder... Mas é importante você falar essas questões, são conhecimentos que ele não tem, né? Ele não sabia. E por que eu tenho um terreno de 500 metros? Fazer uma pergunta leigo mesmo, né? Porque eu tenho um terreno de 500 metros quadrados, não posso construir um lugar com 500 metros e construir 500 metros. Aquela questão que a gente estava falando, Forteschi, esses índices são distribuídos na cidade quando a gente olha a característica da infraestrutura, a característica daquele ambiente urbano, ambiental, cultural e a capacidade que ele tem de absorver mais ou menos pessoas. Então, por isso que ele regula isso na cidade. Então, numa área onde a gente tem um índice 4, vamos supor, ali na parte mais central da cidade, é uma área onde a gente tem uma capacidade maior de absorver pessoas morando. Numa área onde a gente tem o 0,8,
é uma área que já tem uma característica que pede um uso mais moderado, seja por uma questão ambiental, seja por uma questão de declividade do terreno, de risco. Tem que falar um pouquinho desses índices, o que são eles? Os índices eles vão regular a ocupação no município. Quanto de construção pode ter dentro de cada compartimento do município. Compartimento é diferente de bairro. Compartimento pode ser um eixo viário, uma parte mais residencial atrás desse eixo viário. Então, com a característica dessas áreas urbanas, a gente verifica uma capacidade maior ou menor de absorver pessoas. Atividades econômicas. Então, eles que regulam essa dinâmica na cidade. Né? Então, onde a gente tem uma boa capacidade de infraestrutura de transporte, saneamento e etc., a gente já consegue ter índices maiores que podem absorver essa população, esses habitantes. E daí assim ele vai diminuindo conforme a gente vai para a borda da cidade. Não tem oferta de infraestrutura, não tem um sistema viário já consolidado ou um sistema viário melhor, né? Então é nisso que regula toda a ocupação da cidade, que é o nosso anexo 7 lá da lei. Até vale dizer que esses dois índices citados aqui, que é taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, eles já sempre existiram, né? Eles já sempre existiram e eles foram agora, na revisão do plano diretor, eles foram redefinidos dentro daquele mesmo critério do tamanho do lote, né? Entendendo que onde existe uma preferência para o adensamento da população de ocupação, esses índices são mais admissíveis. E onde se quer restringir a ocupação, não se impedir a construção, esses índices são menores, né? Então, entramos naquela situação lá de que, mas lá na periferia, ou vamos usar um termo mais técnico, na borda, então existe a intenção do filho construir no terreno do pai. Então, existe, é possibilidade, não é proibido. O índice é um pouco menor, mas não é proibitivo, né? Então, entendi. Aí poderia construir para cima, se você tem um terreno, você poderia fazer uma casa para cima da casa do seu pai. Só um exemplo, mas... Sim, só um exemplo. Claro que um outro índice, que é o número de pavimentos, ele também está associado à questão da densidade de ocupação. Onde mais se pretende fomentar a ocupação da cidade, onde mais se pretende urbanizar propriamente dito, são regiões onde o número de pavimentos é maior, vai facilitar, né? Todos esses índices aí, eles foram revistos dentro desse critério de ocupação. Então, na maior parte da cidade, esses índices foram flexibilizados, eles se tornaram maiores, né? O aproveitamento dos terrenos, de um modo geral, aumentou, né? Mas, ao mesmo tempo, onde não é para haver um crescimento da cidade, esses índices foram reduzidos, né? Aí vai ficar mais difícil. E com relação a essa questão você já falou ali para nós, Paulo, mas deu uma reforçada, antes de você reforçar, que eu registrar aqui as participações. O vereador Hélio está por aqui, boa tarde, meus amigos, parabéns pelo grande trabalho que vem desenvolvendo no município. Está cumprimentando aqui. Já pelo lado, nós temos a Bárbara, diz aqui, boa tarde, Cortés, que aos entrevistados, muito oportuno esse esclarecimento sobre o plano diretor. O pessoal está participando aqui já, né? Temos a participação aqui também do mais um ouvinte. Aqui, ó, a Bárbara diz o seguinte: a Paulo Roberto, profissional competente, conhece a cidade e é muito importante. Aqui o pessoal está participando e está trazendo aí as considerações. Então, com relação a essa questão das vias, das curvas, você vê que nós temos as servidões de passagem, é grande, é pequeno, é ruim. O que já existe vai ser mudado, o que vai ser para frente que ficou melhor regulamentado, se cabe para os dois, cabe a pergunta a quem responder. De um modo geral, nós tínhamos aqui em São Bento do Sul o expediente chamado da servidão de passagem, né? Ele, lá na sua concepção, lá na legislação, no Código Civil, vamos dizer assim, na legislação federal, genérica, não aquela que trata de uso e ocupação, ou de questões ambientais, ou de parcelamento solo propriamente dito, ela tinha por objetivo regularizar situações ou permitir situações
que quase pudessem ser consideradas como uma exceção à regra geral. Só que isso acabou sendo ocupado de uma forma um pouco acelerada e um pouco desordenada na cidade de São Bento do Sul e mereceu, então, um basta. Por isso que, de uns anos para cá, não se criou mais novas servidões de passagem, né? E o que nós introduzimos na legislação agora é uma permissividade nesse sentido, desde que, lógico, amparado nas outras esferas administrativas e que também contribuem com a regulação e o registro de parcelamento de solo. Estou falando aqui de Ministério Público e de Cartório de Registro de Imóveis. Então, dentro dessas tolerâncias desses institutos, a nossa legislação vai prever que uma situação familiar possa sim ser regularizada por meio de servidão de passagem, nos moldes que alguns desmembramentos ocorriam algumas décadas atrás. Então, essa que é a diferença. O desmembramento familiar vai ser aquele que vai direcionar o lote para filhos, para irmãos, talvez até para sobrinhos. Eu não me recordo bem como é que está discriminado isso. Mas é uma forma de viabilizar a regularização de situações que estão emperradas pelo rigor da legislação do parcelamento de solo, né? Nós sabemos que esse rigor tem que existir, porque senão a ocupação seria de uma forma muito descontrolada. Mas o rigor também merece ser flexibilizado em situações que não dizem respeito a esse aproveitamento que muitas vezes o mercado faz, né? E aí cai o desmembramento familiar nessa história. Entra também a questão de regularização de áreas, onde a gente sabe que, como já citei no início da entrevista, situações que estão ocupadas e que acabam não sendo passíveis de regularização porque não cabe a rua na medida que a lei hoje exige a rua de 17 metros, né? Então, vamos admitir uma rua um pouco menor para tentar regularizar, né? Lógico, como eu disse, não é a abertura das porteiras, não é tudo que vai poder ser regularizado, mas é um grande avanço. Bom, com relação a essa questão, está muito moda na nossa região aqui, a questão dessas pequenas chácaras. Tem visto aí que o pessoal herda o terreno, aí fraciona, o pessoal tem pedido na prefeitura, tem feito esses requerimentos, eles vão lá e começam a fazer isso de qualquer jeito, metem o trator, arrebentam tudo. Como é que fica isso aí? Tem alguma notícia no sentido? Essas pequenas chácaras? Já sei que a Polícia Federal está brotando porque é tanto. Essas situações aí, elas não deixam de ter que se enquadrar no regramento existente, né? O que a gente observa é que muitas dessas situações acabam burlando esse regramento por não se importarem com as consequências. Ou seja, não vou me importar com escritura, se vou ter ou não vou ter escritura, eu vou construir ali porque comprei do fulano de tal, herdeiro do colono tal, uma área de 5 mil metros, onde pelo INCRA, se for área rural, o mínimo seria 30 mil metros. Então, essa situação é uma situação que estaria burlando a legislação, seja ela a do INCRA, quando se trata de área rural, ou seja ela a do município, quando se trata de área urbana, e agora área de expansão urbana também. A área de expansão urbana é aquela área que é uma área de transição. Daqui a pouco, os proprietários ali não querem fazer nenhum tipo de divisão, fracionamento do terreno, ocupação, querem deixar do jeito que está, ótimo, INCRA, continua no INCRA, se sujeita ao regramento do INCRA, mas ao mesmo tempo nós temos aquela situação em que a família vai aumentando, vamos dividir o terreno, vamos precisar fazer um desmembramento aqui, outro ali, vamos ajustar, então existe o regramento para a expansão urbana. Mas em tese, quem fugir desse regramento, seja da prefeitura ou do INCRA, ele está indo contra, e aí é uma questão de fiscalização. O município tem a fiscalização, muitas vezes não consegue cobrir ostensivamente todo o território e acaba agindo mais por denúncia, e sim, se houver denúncia, vai haver fiscalização, né? Tem algum tipo de punição que você não levou? O parcelamento irregular, se for urbano, ele pode gerar sim um processo que ele gera multa, a lei municipal prevê multa para quem parcela de forma irregular, mas o procedimento todo, para ele se regularizar, vai necessitar de uma ação judicial que exija do proprietário da gleba que promova a regularização mediante desmembramento ou loteamento, né? O que ocorre é que muitas vezes, depois que se ocupa de forma irregular, se já no início não se preocupou com a possibilidade e a viabilidade de desmembrar e de lotear,
não vai ter condições de se enquadrar no regramento, né? E aí fica uma situação difícil, fica aquela coisa enrolada, que a pessoa não consegue o documento, e aí gera situações desconfortáveis na família, porque existem as situações de inventário, existem as situações de herança, que daí não conseguem regularizar, isso sem falar nos financiamentos, né? Que muitas vezes não avançam, não caminham, porque a situação está irregular, né? O órgão financiador vai exigir sempre tudo de forma bem regularizada. Essas são as consequências. É bem desconfortável no futuro para a pessoa, né? No início, às vezes, a pessoa pensa que não se importa, mas lá na frente vai se incomodar. Se ela não vai se incomodar, alguém vai se incomodar. Vai. Parente, alguém vai se incomodar. Se ela não vai se incomodar, os herdeiros vão se incomodar, alguma coisa vai ser bem... vai causar transtornos. Olha, 13, a conversa quando é boa, o tempo passa muito rápido, sabe? 13 horas e 1 minuto, eu vou deixar aqui para que vocês façam, se quiserem falar de algum ponto mais importante, que às vezes escapou aqui do nosso... Para mim foi tudo muito importante. Fique bem claro tudo que eu discutimos aqui, enquanto os ouvintes estão comentando, foi tudo muito importante. Mas se você quiser destacar mais algum ponto, e para que vocês façam, e cada um faça as suas considerações finais. Participou por aqui também a Maris Werner, nossa arquiteta, que está sempre conosco, muito atento a tudo que vem acontecendo. Aí pode vir Ricardo, Paulo, hein, para fazer mais considerações, fica à vontade. Bom, talvez o que coubesse ainda para finalizar um destaque aqui também já existia no nosso zoneamento vigente até então as vias planejadas, né? As vias planejadas então foram agora revistas e replanejadas, né? E elas constituem então um traçado para que futuramente o espaço esteja disponível. Então, o fato de agora se enquadrar uma determinada área numa via planejada ou uma determinada gleba ser atingida por uma via planejada é uma forma de resguardar o espaço para que futuramente ela seja viabilizada fisicamente, né? E essa mobilização toda não se refere ao direito de propriedade, não interfere no direito de propriedade, né? E também não se trata de uma via que tenha um prazo para alguém implantar, seja a iniciativa pública ou a iniciativa privada. Não é esse o aspecto principal da via planejada. Sim, se o município achar interessante em algum momento colocar alguma delas em prática, vai sim querer aproveitar esse traçado. Da mesma forma, se um proprietário de gleba resolver então submeter a essa gleba a um loteamento, vai respeitar esse traçado da via, porque afinal de contas o loteamento vai precisar de vias, então uma delas vai ser vai obedecer aquele traçado, né? Essa é a finalidade então das vias planejadas, resguardar espaço. Para quê? Para que futuramente seja possível implantar, porque se não houver esse planejamento, a cidade começa a crescer de uma forma que não há futuramente espaço para encaixar as vias, né? Nós vemos hoje muitos problemas na cidade, onde a gente imagina, poxa, poderia ter uma rua que ligasse aquela rua A à rua B, veja como facilitaria. Então, isso está sendo previsto agora de forma que permita que daqui a 20 ou 30 ou 50 anos esses espaços estejam disponíveis para que essas vias aconteçam. E outras alternativas de deslocamento sejam ofertadas, né, ao longo do tempo. Hoje a gente tem muito leste-oeste ali na Argolo, Case Model e Wunderwald, e todos os loteamentos ficam pendurados nelas. Então essa é uma visão assim, de longo prazo, médio e longo prazo, para que outras opções de deslocamento sejam ofertadas aí para o cidadão e não tenha esse impacto no seu dia a dia de engarrafamento maior tempo no trânsito. Olha, 13 horas e 5 minutos, quero agradecer mais uma vez ao Ricardo Calado, que é arquiteto urbanista, agradecer ao Paulo Rogério Schumas, nosso engenheiro, pela participação, e deixar para as considerações dos amigos. Isso, se nós tivermos então mais uns minutinhos apenas, né? O Ricardo quer comentar? Primeiro agradecer, né, Flortes, que o espaço cedido é muito importante, sempre a gente estar em contato aqui, poder ter a oportunidade de esclarecer um pouquinho sobre o plano, e quanto mais a gente puder esclarecer, melhor para a população e para a administração, né? Deixar também registrado que está disponibilizado no site da Prefeitura toda a documentação do plano, tem um mapa interativo também disponibilizado pela uma aplicação de geoprocessamento fácil de utilizar, para que as pessoas possam consultar, e já está em desenvolvimento uma cartilha
também no ambiente online, para que todo cidadão possa ter as orientações de uma forma mais pedagógica, mais mastigada, de todo o plano diretor e da lei de ordenamento territorial. Isso deve estar até final de agosto já disponibilizado para o cidadão. É uma informação importante essa cartilha, isso é muito importante. Isso, então, para finalizar também, novamente agradecer o espaço aqui, Fortesc, e dizer que quanto mais for disseminada toda a informação relativa ao plano diretor, mais se cumpre a finalidade dele, né? Porque não adianta existir um monte de regramento, um monte de disciplina em cima disso e isso estar represado. Então isso tem que ser divulgado para que se faça valer, né? E a gente está aí à disposição para fazer qualquer esclarecimento. Muitas vezes a gente não está pronto para responder uma pergunta, mas vai tentar sempre deixar tudo da forma mais clara possível, né? Que o objetivo do plano é que ele seja o mais difundido possível. Para quê? Para que ele seja mais facilmente executado, implementado, cumprido, né? Essa é a finalidade. Agora você tem que fazer uma série de entrevistas com vocês, de menos uma aí por semana, para colocar a minha parte, Tá. É muita coisa. Bom, daí também dentro da linha de agradecimentos, nós queremos deixar registrado aqui o agradecimento do prefeito, do gabinete do prefeito, pelo apoio que nos deu nesse sentido. Com relação a isso também, as administrações passadas também devem ser relembradas, que também estiveram à disposição, às vezes com mais, às vezes com menos dificuldade, mas todas elas sempre dispostas nesse perfil, nesse lado de desenvolver isso aí. Os secretários municipais envolvidos nessa última mobilização aí de 2021, 2022, que foi bastante significativa, todos os servidores, principalmente os da nossa Secretaria de Planejamento e Urbanismo, mas todos os servidores da Prefeitura envolvidos, a nossa assessoria técnica e jurídica da Munesc, que sempre esteve presente e esteve muito ligada e nos pôde passar o seu know-how da área técnica, da área jurídica, já decorrente de outros planos com os quais eles trabalharam, ao Concidade, que sempre teve parceiro da equipe técnica, sempre cobrou, mas também sempre esteve parceiro e pôde contribuir para essa evolução. Ao colegiado de delegados, né, que foi a ferramenta usada na avaliação das propostas que aconteceram a partir da audiência pública do ano passado. Essa equipe trabalhou arduamente aí para avaliar essas propostas e interpretar e julgar e votá-las para saber se elas iam fazer parte ou não do plano diretor. Cidadãos voluntários, né? A todos os cidadãos que participaram dessa etapa e também aqueles que promoveram sugestões ali depois da audiência pública do ano passado, né, foram se distribuídas pontualmente, foram centenas de sugestões que surgiram ali a partir daquela mobilização. E, por fim, também a Câmara de Vereadores, que sempre esteve à disposição para nos ajudar, nos ajudou na parte logística e também esteve de portas abertas para nossos esclarecimentos, nossas explicações e que deu o seu retorno mediante a aprovação. Mais uma vez, muito obrigado para o Paulo, muito para o Ricardo, né, que agradece o coração. Fique agora, então, na programação da Liberdade aqui com o Tony, a partir das 3 horas. Amanhã, a partir das 6 horas, Paulo Dias, 9h30, o nosso amigo aí, o Paulo Rogério, porque eu volto lá a partir das 11h30. Muito importante essas colocações do plano diretor. Vamos conversar mais sobre isso. Quero ver se eu vou pegar essa documentação que eles trouxeram, vai debruçar em cima disso. Vamos trazer, quem sabe, vamos marcar mais uma entrevista para conversar, né, com vocês e para que vocês tragam os esclarecimentos. Tem que divulgar, fazer a nossa cidade crescer, mas crescer ordenada, né, e crescer para que a gente tenha um futuro sempre melhor. Mais uma vez, muito obrigado. Fique com a programação da rádio e eu volto amanhã. Você ouviu Liberdade Notícias. Encerrar a live, né? Grande abraço, pessoal da live. Muito obrigado, né? E até a próxima. Muito obrigado. Valeu, obrigado. CYN 5